O Sanji é um personagem bem diferenciado, muito pelo seu estilo de design e também por ser bastante gado, o que o torna um dos principais alívios cômicos de One Piece. E também pelo seu estilo de lutar usando apenas as pernas, sem usar as mãos, principalmente por conta da sua profissão de cozinheiro. Tudo isso é fácil de perceber, só que ele tem um outro papel secundário, mas bem importante. O Sanji é um personagem estratégico, planejado, que age na retaguarda e nos pontos cegos que o bando deixa passar. Isso é uma coisa que pouca gente percebe. Não é todo mundo que gosta do Sanji, e parte de quem gosta lembra mais dele pelas características que mencionei, principalmente por ele ser gado. Mas a primeira vez que a gente viu esse lado estratégico dele em ação foi em Little Garden, que foi justamente onde eu comecei a gostar do personagem. Fala sério, ele surgindo ali do nada depois de derrotar aqueles bichinhos da Barack Works carregando a solução do arco. É fenomenal, foi ali que eu achei um diferencial na escrita do Oda. Um personagem com backstage, num bando onde as coisas acontecem porque sim. Já em Alabasta, quando o Luffy é preso com o Zoro, a Nami e o Chopper também, o Crocodile capturou praticamente todo o bando que estava atrapalhando os planos dele, menos o Sanji. Naquele momento ele estava disfarçado como Mr. Prince. E ele tinha essa estética no ar, mais intimista, que trabalha por trás dos panos, escondendo o jogo para ninguém reconhecer ele quando ele aparecer de surpresa. Ninguém imaginava que ele fazia parte do bando do Chapéu de Palha. Quando o Crocodile encontra seus capangas derrotados, ele fica em dúvida. Deve ter mais alguém além dos pirralhos presos ali me atrapalhando. E aí um cara fala que foi um tal de Mr. Prince, mas um tripulante que os inimigos não imaginavam ajuda a salvar o Luffy. E quando o Crocodile chega atrasado na cela, encontra a mensagem. Oi, Crocodile lixo. Mr. Prince. Imagina o Crocodile, um homem que teve uma vida inteira sendo levado a sério na pirataria, sendo zoado por um cara que ele nem conhece, que ainda usou o título da própria organização dele para assinar. O Crocodile, que já lutou com Barba Branca, Doflamingo, Mihawk, peitou o Akainu, esse cara foi preso sem saber quem era esse tal de Mr. Prince. Em Skypiea, quando o Sanji vai salvar a Nami, ele diz que antes precisava fazer uma coisa, e some do nada. Mais tarde ele aparece salvando o Chopper e encara uma das técnicas mais destrutivas da Fruta do Trovão do Enel. Enquanto todo mundo estava tentando enfrentar o Enel diretamente, o Sanji percebeu que lutar contra o deus da saga naquele momento não mudaria muita coisa. Então, ao invés de perder tempo tentando vencer um inimigo muito acima dele, ele decidiu atacar o verdadeiro problema, a Arc Maxim. Enquanto ninguém estava olhando, o Sanji invadiu os bastidores da Arc e destruiu seus circuitos internos, sabotando o plano do Enel por dentro. E quando a explosão acontece, a primeira coisa que passa pela cabeça do Enel são justamente as palavras do Sanji, porque ele percebe que foi enganado. O Sanji não subiu ali para derrotar o vilão, ele subiu para atrasar o plano, ganhar tempo e criar uma oportunidade para o Luffy resolver a luta depois. E é exatamente esse tipo de atitude que fazia o Sanji do pré-time skip ser tão diferente. Enquanto os outros mudavam a batalha na força, ele mudava o rumo da situação nos bastidores. Em Waro 7, quando a Robin concordou em ser levada pela CP9, o bando estava ferido e ocupado com a Aqua Laguna. Mas antes da Robin embarcar no trem, o Sanji se escondeu, escutou a conversa deles, descobriu qual trem eles iam pegar e para onde iam. Depois o Sanji embarca no trem sozinho e derrota vários agentes da CP9, tirando parte do exército deles do jogo e facilitando a batalha que viria depois. Cara, o Sanji do pré-time skip era da hora demais. Ah, que pena que o Oda decidiu Dragon Ball Z-ar a obra para ter mais personagens fortes, mais cenas de aura, mais momentos feitos para edit de TikTok e power scaling, enquanto foi deixando de lado esse tipo de escrita mais inteligente, estratégica e imprevisível que fazia personagens como o Sanji brilharem de um jeito único. Porque o Sanji do pré-time skip não era só o cozinheiro do bando. Ele era quase um diretor invisível da história, resolvendo coisas nos bastidores enquanto todo mundo estava ocupado olhando para a pancadaria. Em Thriller Bark, quando os outros estavam tentando se sacrificar no lugar do Luffy, o Sanji surge e pede para ser sacrificado no lugar. E ele se importa até com a situação do Zoro, o cara com quem mais briga e ele mais odeia. Entre aspas. Pedindo pro Kuma não levar a vida dos outros, mas sim a dele. Afirmando que um dia ele se tornaria o homem mais perigoso do bando. Em Holy Cake, mesmo com seu passado triste, o Sanji ainda se superou. Enquanto o Luffy estava ocupado tentando derrotar o Katakuri na dimensão dos espelhos, o Sanji conseguiu liderar o bando do lado de fora, controlar a situação, terminar o bolo de casamento da Big Mom, mostrando a liderança enquanto o capitão não estava presente, e ainda resgatou o Luffy todo machucado depois que ele finalmente conseguiu derrotar o Katakuri. Em um ano, o Sanji percebe que uma mulher está em perigo e vai mais uma vez agir na retaguarda. Só que quando descobre que seu inimigo seria justamente essas mulheres, ele percebe que não consegue lutar contra elas e pede ajuda a Nami e a Robin para lidar com a situação que ele não conseguiria enfrentar, confiando totalmente nos seus companheiros do bando. Se a gente olha para o Sanji hoje, com seus novos poderes dispersos, cada vez mais imponente, combinando técnicas e ainda mantendo essa característica de agir na retaguarda, só que avançando na frente e mudando o controle da situação a favor do bando,
Ele se torna um pirata extremamente perigoso para o governo mundial lidar, porque, diferente de muitos personagens que só resolvem as coisas na força, o Sanji resolve situações. Ele lê o ambiente, percebe detalhes que ninguém percebe, aparece onde ninguém espera e muda completamente o rumo do conflito sem precisar ser o centro das atenções. E talvez seja exatamente isso que o Oda quis dizer lá em Thriller Bark. Não era sobre o Sanji ser o mais forte do bando, nunca foi. Era sobre ele ser o mais imprevisível. Porque enquanto todo mundo olha pro Luffy quebrando tudo ou pro Zoro cortando montanhas, o Sanji é o cara que já entrou na base inimiga, sabotou o plano, salvou alguém importante, fechou a rota de fuga e mandou toda a guerra sem ninguém perceber até ser tarde demais. O Sanji do pré-time skip era especial justamente por isso. Ele fazia One Piece parecer um mundo vivo, onde inteligência, improviso e presença de palco importavam tanto quanto força. E mesmo hoje, quando o Oda puxa mais a obra pro hype e pro power scaling, esse lado do Sanji ainda continua ali, talvez mais apagado do que antes, mas ainda sendo uma das características mais únicas de qualquer personagem do bando. E talvez seja por isso que tanta gente sente falta desse lado do Sanji hoje, porque no meio de tanta aura, haki, explosão gigantesca, eram esses momentos menores, inteligentes, inesperados e cheios de personalidade que faziam One Piece parecer diferente de qualquer outro shonen. Eu sou meio suspeito pra falar, porque eu sou apaixonado por essa estética do personagem pré-time skip. Achava o Sanji simplesmente sensacional. Mas e vocês? Qual foi o momento que vocês perceberam que o Sanji era muito mais do que só o cara gado do bando? Esse é o Parallax, tamo junto e até a próxima.